e o irmão do meu marido, que na verdade era filho dele. Segura essa história. Bom, pessoal, essa história aconteceu comigo já há 2 anos atrás, né? Eu já estava casado com meu marido, fazia alguns anos, e até então a gente não tinha filhos, sabe? O meu sogro, ele ainda era vivo quando a gente se casou, e ele sempre foi um cara que teve boas condições, sabe? Ele tinha uma empresa. Inclusive, o meu marido, ele trabalhava junto com ele, então ele construiu um patrimônio, né? Tinha boas condições, até aí tudo bem, até aí tudo certo, né? Gente, mas eu demorei pra ver, né? Eu achei que meu casamento era bom. De vez em quando a gente brigava, como qualquer casal, né? Mas era uma briguinha boba, né? Eu brigava aqui, demorava pouco, já tava resolvido, né? Tudo certo. E assim, a gente nunca falou em se separar, era brigas bobas, como eu falei pra vocês, sabe? Eu também tinha o meu emprego, eu trabalhava em outro lugar, não tinha nada a ver, assim, com a empresa dele, sabe? Mas querendo ou não, né? Eu tinha uma vida boa, porque era a vida que meu marido me proporcionava, né? Já que ele tinha as condições que tinha. Gente, até que o meu sogro acabou sofrendo um acidente, ele veio falecer, né? E na época foi assim um grande choque pro meu marido, pra família, né? Minha sogra também, ela já era falecida, então meu sogro era um homem viúvo, sabe? Era solteiro, querendo ou não, era um homem solteiro, né? E aí foi um grande choque pra família. Só que mais ou menos depois, 2 meses após o falecimento dele, né? O meu marido chegou em casa um dia falando que tinha aparecido uma moça que estava falando que estava grávida do meu sogro, né? Na hora eu estranhei um pouco, né? Não acreditei, porque eu pensei, nossa, é muito inconveniente, né? Parecer depois que ele já estava morto, né? Então não dá pra gente acreditar, simplesmente acreditar, né? Não era fácil, porque como eu falei pra vocês, né? Ela tem que comprovar, como eu falei pra vocês. Ele era uma pessoa, um cara que tinha muitas condições, né? Tinha um patrimônio, então não dava pra simplesmente aceitar. Só que meu marido, ele falou que já conhecia ela, que ela trabalhava na empresa, que realmente, né, ela ficava de casa com ele, que o pai dele, ele já tinha falado pra ele que eles tinham sim um relacionamento casual, não era um relacionamento sério, mas que eles estavam juntos, né? E que ele achava que ela estava falando a verdade, né? Mas também disse que ela estava disposta a fazer todo e qualquer tipo de teste, exame, qualquer coisa que fosse para comprovar que o filho era sim dele, né? E assim, gente, eu acreditei, confiava, né, no meu marido. Então, pra mim, não foi tão difícil de acreditar que ela realmente estava grávida do meu sogro. E aí, o tempo de gestação dela coincidia com a última vez que eles tinham ficado juntos, né, quando ele era vivo. Enfim, então eu acreditei, foi fácil, né? E então depois, né, depois de uns dias, meu marido trouxe ela aqui, me apresentou, né, a gente conversou. Ela realmente era uma moça bacana, legal, educada, simpática, bastante humilde. Você olhava pra ela assim e você não via ganância nela, né? Tanto que ela só falava que a única coisa que ela realmente queria, né, que o filho dela tivesse o nome do pai e uma pensão para poder criar o filho dela. E porque o trabalho dela não era assim um trabalho que dava muito dinheiro, né? E ela queria que o filho dela fosse criado dentro das condições que ele merecia. Então nós acompanhamos a gestação dela, já que supostamente, né, o pai não estava presente. Então a gente acompanhou tudo direitinho. Depois que a criança nasceu, né, foi registrado toda aquela situação, tudo dentro da lei, né? Depois ela começou, né, a receber ali a pensão tudo direitinho e tava tudo certo, gente. Ela vinha, nos visitava, trazia a criança, né? Porque supostamente ele era irmão do meu marido. Então ela vinha, né, na nossa casa, trazia ele. Quando ela não vinha, nós ia lá, visitava ela, né? Então era assim, uma relação de família mesmo, sabe? E eu e ela, nós viramos muito amigos. A gente criou assim uma confiança, uma amizade, como eu falei pra vocês, né, no começo. Eu realmente me simpatizei com ela logo de cara, então foi fácil pra mim criar uma amizade com ela. Até que depois de algum tempo, né, eu comecei a perceber que a relação dela com meu marido tava assim, meio estremecida, sabe? Eles viviam brigando toda hora, então tinha uma situação ali meio complicada.
E toda vez, né, que eu ia perguntar a ele, né, ele falava, né, que dizia que ela, porque ela queria mais dinheiro, e eu estranhava, porque eu não via ela sendo uma pessoa gananciosa. Mas ele falava, né, e assim, eu acreditava. Então, eu não gostava de questionar ela, né, chegar pra ela e perguntar por que tu quer mais dinheiro. Eu ficava com medo dela se ofender, então deixava pra lá, então eu não perguntava. Bom, pessoal, até que depois que a criança tinha completado 1 ano, um dia eu tava lá em casa e recebi uma mensagem, né, dela dizendo que queria falar comigo, que era urgente, que queria que fosse um horário que eu estivesse sozinha em casa, um horário que meu marido não estivesse em casa. Eu estranhei, né, aquela mensagem, mas concordei, né, falei pra ela que ela poderia vir, falei pra ela o horário que ela poderia passar aqui em casa, né, então ela veio. E, gente, quando ela chegou em casa, né, eu já estranhei, né, ela chegou bem pra baixo e começou a falar, quer dizer, antes dela começar a falar, ela já começou a chorar, me pedindo desculpa, me pedindo perdão, começou a falar que não sabia por onde começar, não sabia como falar aquilo, mas que eu merecia, né, ouvir a verdade, que ela não aguentava mais, enfim, essas coisas, né. Então ela começou a contar, falou que tinha um caso com meu marido, que na época, né, que ela trabalhava na empresa, tinha se apaixonado por ele, que eles tinham um caso há alguns meses, né, que ela tinha se apaixonado, essas coisas. E ela falou, né, que ele tinha falado que ia se separar de mim, mas que no fundo ela sabia que ele não ia se separar, né, mas ela assim, que gostava dele, que estava apaixonado por ele, estava dependente dele. E quando ela falou, né, pra ele que estava grávida, né, quando ela descobriu a gravidez, disse que ele entrou em desespero, né, não sabia o que fazer. E aí foi aí que ele armou todo esse plano para que eu não soubesse a verdade, né. Então ela disse que ficou com medo, né, mas enfim, concordou, acabou aceitando. Só que assim, ela tinha me conhecido, tinha virado minha amiga, que eu não merecia passar, né, por isso, e que inclusive as brigas que eles estavam tendo, né, com bastante frequência, era porque justamente ela estava pressionando ele a me contar a verdade e ele não queria, né. Então, gente, quando ela terminou isso, me contar, eu fiquei pasma, foi como uma bomba tivesse caído em cima de mim. Na hora eu fiquei com muita raiva, gente, muita raiva por ter descobrido, né, a verdade, pedi pra ela ir embora. E assim, quando meu marido chegou em casa, né, eu fui questionar ele. A gente brigou feio e ele acabou confessando, né? Porque simplesmente não tinha mais o que fazer, não tinha como negar toda aquela situação, né? Pessoal, depois disso tudo, eu e ele, a gente acabou nos separando, nos divorciando. E aí, outro dia, né, eu cheguei, conversei com ela, eu agradeci por ela ter me contado a verdade, mas falei que a gente não podia ser mais amigas, né, que eu não ia mais conseguir nunca mais confiar nela. Que eu agradecia, né, o fato dela ter me contado, ter pensado em relação a isso, né, que eu desejava coisas boas pra ela, coisas boas pro filho dela, enfim, né, mas que a gente não podia, né, manter a amizade, manter contato. E hoje em dia, gente, realmente eu me separei do meu marido. Hoje eu vivo sozinha, eu não assumi nenhum outro relacionamento, né? Hoje em dia cada um vive na sua casa, eu moro na minha casa, ele mora na casa dele, ela mora na casa dela, né? Porque eles não assumiram relacionamento nenhum, né? E é isso, né, gente? Eu não sei, eu acho que ela não me falou, né, porque queria que nos separasse, eu não sei. Porque realmente, não sei, porque realmente a consciência dela pesou, né, que ela não aguentava mais. Enfim, né, eu prefiro pensar por esse lado, né? Então é isso, gente. Eu sofri bastante, né, com isso tudo, com toda essa situação, com toda a separação, mas graças a Deus eu descobri a tempo, né, de passar mais alguns anos e eu ter filho com ele e antes que pudesse ficar pior, né? Então é isso, pessoal, a história de hoje, né? Vocês acham que eu fiz certo de ter me separado, né? Que eu poderia ter dado outra chance. Então o que vocês acham? O que vocês fariam no meu lugar? Comente aqui nos comentários, tá bom? Eu vou adorar saber.